Oi, gente, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre transformações geométricas. O Pro já falou um pouquinho com vocês durante o bimestre, mas devido a esse probleminha que a gente está passando, o Pro vai dar uma relembrada, tá? São três tipos de transformações que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a rotação, sobre a reflexão e sobre a translação. Então vamos lá. Primeiro sobre a rotação. Sobre a reflexão. Qual que é o principal exemplo de uma reflexão? É a questão do espelho. Tá? Então, quando a gente se olha no espelho, o que a gente vê do outro lado é a sua imagem refletida. Tá? Então, você é a imagem original e aquilo que está do outro lado é a sua reflexão. É a reflexão da sua imagem. Beleza? O espelho, ele faz o papel do eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? Nada mais é do que a linha que divide a imagem original da imagem refletida. Lembrando que a imagem refletida, ela sempre é invertida. Então, por exemplo, se você estiver escovando os dentes com a mão direita, quando você olha a imagem refletida no espelho, qual é a sensação que você tem? De que você está escovando os dentes com a mão esquerda. Ok, gente? Como o professor falou novamente, eu vou falar novamente, o espelho ele faz o papel do eixo de simetria. Tudo bem? O que é importante na reflexão, como o Pro sempre falou para você? Ele vai modificar a posição da imagem, mas ele nunca poderá influenciar na questão da forma e no tamanho da imagem. Combinado ou não? Essa primeira transformação nós já havíamos conversado em sala de aula, beleza? Então, o que é importante? O eixo de simetria, que divide a imagem original da imagem refletida. Combinado? Não pode modificar nem tamanho e nem forma. Beleza? Tudo bem? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a rotação. Beleza? Tá aqui, a rotação. O que é a rotação? A rotação nada mais é do que uma imagem, tá? Como o nome já diz, ela roda. Eu vou encaixando a mesma imagem um ao lado da outra, tá? Sempre com o centro sendo unido. Ele tem que sempre ser unido por um ponto, tá? Não importa necessariamente onde ele é, tá? E essa mesma imagem eu coloco uma ao lado da outra, que no final eu consigo formar uma imagem em 360 graus, tá? E aí, de acordo com o número de desenhos que eu tenho, que eu vou colocando um ao lado da outra, né? Eu tenho os graus. Por exemplo, ó, pega esse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 imagens iguais, né? Que eu fui colocando uma ao lado da outra, sempre unindo por um ponto, que nesse caso é o centro, beleza? Se eu somar as 8 imagens aqui, os ângulos internos delas, eu vou ter um círculo inteiro, uma volta inteira, que vai me dar 360 graus. Como são 8 imagens, se eu pegar 360 graus e dividir em 8, quer dizer que cada ângulo interno da minha figura mede 45 graus. Beleza? Esse é a rotação. Nós também já tínhamos falado em sala de aula sobre isso. Tudo bem, gente? E aí a gente ia começar a falar sobre a terceira, né? Que é, no caso, a translação, né? Qual é a principal característica da translação? O Pro falou de um exemplo para vocês, porque a gente já tinha conversado sobre isso até no ano anterior, né? A gente começou a conversar sobre isso no ano anterior. Principal característica, a gente falou muito das calçadas, aquelas calçadas desenhadas, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho aqui alguns desenhos na apostila, que vocês também têm na apostila de vocês. Combinado? Qual que é a principal característica da translação? Como a rotação e a reflexão, ela também modifica a posição, né? Mantendo forma e tamanho, tá? Não pode modificar nem forma e nem tamanho. Qual é a principal característica da translação? A movimentação ao longo de uma reta, tá? Que daí dá a direção do movimento, também sendo necessário definir o sentido da translação. E a amplitude. Qual que é a amplitude? É a distância entre as figuras. Então, por exemplo, ó, pega esse exemplo aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? Essa aqui é a figura original. O que foi decidido aqui?
uma linha reta em relação ao x de 45 graus. Tá vendo, ó? Então todos têm que ser desenhados a partir de 45 graus em relação ao eixo x. Então eu decidi fazer nessa reta aqui, ó. Tá vendo, ó? Então essa aqui é a original, tá vendo aqui? Então, ó, de um ponto para outro, ó, entre essa também, ó, mesma distância, ó, mesma distância dessa, mesma distância dessa, mesma distância dessa. Se eu tivesse que fazer, ó, começaria aqui e assim sucessivamente eu faria todos. Tudo bem, gente? Tá? Então, ó, rotação, translação e reflexão. Reflexão, espelho. Tem o eixo de simetria, divide a imagem original da refletida. Depois falamos da rotação. A mesma imagem que eu vou colocando uma ao lado da outra, sempre com um ponto entre elas, tá? Sempre, normalmente no meio, beleza? E a translação, que é o mesmo desenho que nem o professor deu no exemplo aqui, ó. Tem a reta sempre em relação ao eixo X, você vê quantos ângulos você tem que colocar e uma ao lado da outra, sempre com a mesma figura, você não pode modificar tamanho nem forma, combinado? A distanciamento entre elas é sempre igual e vamos partir para os exercícios. Qual é a atividade que o Pro quer que você faça essa semana? O Pro quer que você pegue a apostila, combinado? E aí você faça os exercícios da apostila. Não anotei. Ó, tá aqui. Realizar as atividades da apostila das páginas 23 a 43, tá? Então, Pro quer que essa semana você faça a atividade das apostilas da página 23 até a página 43. Em breve a gente vai estar junto novamente. Tudo isso vai passar o mais rápido possível. Um grande abraço a todos.